Olá, tudo bem? No vídeo de hoje vamos falar um pouquinho sobre previdência e aposentadoria no geral. Será que a gente pode confiar mesmo na aposentadoria? Será que quando a gente for aposentar, será que vai dar tudo certo? Será que vai ser exatamente isso que prometeram pra gente? Vamos refletir um pouquinho sobre isso no vídeo de hoje. Existe uma máxima, né, um ditado que as pessoas acreditam que, no geral, eu pago a previdência todo mês e tal, né, 7 a 14% ao mês. Esse vai ser depositado todo mês numa conta e gerido pelo governo. E aí, quando eu me aposentar, o governo vai me pagar com esses valores que eu depositei no decorrer da minha vida. Será que é assim mesmo que funciona? Não, né? Na realidade, hoje eu estou trabalhando para bancar as pessoas que estão aposentadas. Quem está na ativa paga quem está dependendo da aposentadoria. Isso inclui também os super salários, né? Tanto de juízes como de militares e também do legislativo. Essa reportagem que vocês podem ver é um pouquinho antiga, mas a gente pode perceber que hoje não mudou muito, né? O juiz aposentado chega a receber aí R$ 184 mil por mês de aposentadoria. Então a gente percebe que a gente também paga essa aposentadoria desse juiz. Nova imagem aí, o que vocês podem perceber, né? Ou seja, desde 1980 até essa projeção aí que o IBGE fez, será que estamos aonde nessa faixa, tá? Então em 1980 a gente percebe que 9,2 pessoas tinham idade ativa e essas pessoas pagavam o benefício de uma pessoa aposentada. E atualmente, né, se a gente for parar para analisar, será que quantas pessoas hoje, seguindo essa imagem, serviria para pagar uma pessoa aposentada? Então a gente percebe aí que no final desse gráfico, em 2060, 1,6 pessoas estarão na ativa, exatamente essa quantidade de pessoas que vai estar pagando a aposentadoria de uma única pessoa. Então como é que vai ser, né? Será que essa pessoa vai receber bem pouco? Ou então vai ser descontado um valor muito alto de quem estiver na ativa para poder bancar quem vai estar aposentado. Então percebo que é um cálculo que não fecha. E aí eu queria deixar essa pergunta para você. Será que quando você for aposentar, será que você vai estar tranquilo, né? Você vai estar aí, poxa, eu vou me aposentar com um salário de X e estou tranquilo, né? Minha aposentadoria vai conseguir cobrir meus custos e tal. Será que é assim que vai acontecer? Será que daqui para frente as coisas tendem a melhorar? Será que a gente pode realmente confiar que quando a gente for aposentar, o valor que a gente vai receber vai dar pra gente se manter? Será que não vai haver nenhum tipo de mudança daqui para lá? Outras reformas e tal? Vamos adiante, né, nesse assunto. Para você que não sabe, né, o Brasil já passou por 3 reformas da Previdência, né? Então, em 1998 teve uma reforma da Previdência com o FHC. Em 2003 a gente teve outra reforma da Previdência com o Lula. Em 2015 também Dilma teve um pouquinho de, não seria uma reforma, mas ela fez alguns ajustes, né, naquele fator previdenciário, né, isso em 2015. E a gente teve agora em 2019 uma nova reforma da Previdência. Percebo que essas reformas da Previdência são sempre no sentido de aumentar o tempo de contribuição, ou seja, você vai ter que aposentar um pouco mais tarde, e também a idade mínima, você vai ter que ter uma idade mínima, mesmo que você contribuiu, sei lá, 30 anos da sua vida, você tem que ter uma idade mínima para aposentar. Então, tudo gira em torno disso, sempre de postergar cada vez mais o tempo para que você possa se aposentar. Então, a tendência tem sido essa. Será que a tendência vai mudar daqui para frente? Será que as coisas tendem a melhorar nesse sentido? Será que a gente pode confiar nisso? E aí? Essa imagem foi tirada do IBGE. Eu não sei a data exata, consegui no site, mas não tinha uma data. Mas perceba o seguinte, né? Quem está aposentado hoje no INSS, tá? 46% dessas pessoas que estão aposentadas hoje depende do parente. O que quer dizer? O dinheiro que essa pessoa recebe não dá para a sua subsistência. Ou seja, ela precisa de ajuda de pessoas, de parentes, de pessoas que possam estar complementando essa renda de alguma forma. Tá? 25% das pessoas aposentadas hoje são obrigadas a trabalhar. 28% dependem de caridade. Pensa aí que loucura, hein?
e apenas 1% são independentes, ou seja, apenas 1% de quem está aposentado hoje vive independente com sua renda, ou seja, a sua renda serve inteiramente para a sua subsistência, né? Para os seus gastos, para manter a sua vida como você estava na ativa mais ou menos. Então perceba que isso acontece hoje, são essas porcentagens. Diante do que a gente já falou até agora nesse vídeo, vocês acham que a tendência é melhorar essa porcentagem? Será que a gente pode ter uma melhora nesse gráfico? Então, é uma pergunta retórica, tá? A gente já sabe a resposta. Diante do quadro que nós passamos hoje no Brasil, de déficit fiscal, né, elevado, e esse déficit fiscal a gente escuta falar sobre ele já tem tempo, né? E cada vez piora mais. E agora com a pandemia a gente percebe que houve uma piora considerável. Então, diante desse déficit fiscal, o que você acha? Haverá mais necessidade de reforma da Previdência com o passar dos anos? Vai haver novas reformas da Previdência para poder tentar manter as contas públicas do governo que não fecham, né? Ou seja, tem caído a arrecadação e tem se elevado cada vez mais o gasto público. Será que vai ser necessário fazer novas reformas? E aí o que eu pergunto para você? Essas reformas serão para a elevação do tempo de contribuição? Ou essa reforma vai ser para aumento da idade mínima? Ou será que vai ser para o aumento da alíquota que se desconta no salário mensalmente? Ou todas as respostas? A gente não sabe daqui para frente o que vai acontecer, mas eu acredito que tão logo venham a surgir novas propostas para reforma da Previdência. Então a gente saiu de uma agora em 2019 e logo outras virão. Algumas alternativas que a gente pode ter em nossas mãos para que a gente não venha depender somente do governo. Tá? Eu acho que o governo é bastante ineficiente quando se trata de gerir recursos. Primeiro porque a gente percebe que existe tantos rombos, tantos desvios e não é diferente na Previdência. Então, o que a gente poderia fazer em nosso cotidiano, em nossa vida, para poder amenizar esse problema? Então, eu vou dar aqui 3 alternativas para vocês e em vídeos posteriores a gente pode aprofundar um pouquinho mais. Deixe no comentário aí que você gostaria que fosse aprofundado nos próximos vídeos. Então, primeira alternativa, aluguel de imóveis. Então, como é que a gente poderia viver de aluguel de imóveis? A gente teria um imóvel e a partir desse imóvel a gente alugaria esse imóvel e viveria da renda desses aluguéis. Então, é uma alternativa? É, sim. Né? E tem muitas pessoas que vivem dessa forma. Uma outra alternativa, seguindo esse raciocínio de aluguel de imóveis, são os FIs, né? Que são chamados fundos imobiliários. Ou seja, você recebe o aluguel isento de imposto de renda, diferente do aluguel quando você tem um imóvel próprio. Você tem que pagar o imposto de renda sobre esse valor que você recebe. Então, nos FIs você não paga imposto de renda, você recebe isento. Você também fica isento de manutenção do imóvel, ou seja, se o imóvel é seu próprio, ele vai deteriorar, você vai ter que logo fazer uma pintura, uma reforma e tal para manter esse imóvel alugando. Você precisa também, que se o imóvel for próprio, você precisa ter esse controle com imobiliária e tal, pagar custo imobiliário. Já no FI você não precisa ter essa preocupação, isso é tudo terceirizado. Além disso, nos FIs, né, que são os fundos imobiliários, você ainda tem um baixíssimo índice de vacância e de inadimplência. Fora que você consegue diversificar bastante sobre imóveis. Né? A gente vai falar um pouquinho sobre FIs em outros vídeos. Deixa no comentário aí se vocês querem que a gente fale um pouquinho sobre isso, para aprofundar um pouquinho mais. Então, essa seria uma alternativa, né? Você viver de aluguel de imóveis, tanto através de um imóvel próprio, como também através de um fundo imobiliário. Uma segunda alternativa seria a gente ter uma aposentadoria privada, né? São chamados PGBL ou VGBL, tá? Então você, através de algum banco ou alguma corretora, fornece realmente algumas propostas, né, de aposentadoria privada, onde você faz a sua contribuição mensal, e isso em uma época à sua escolha, dependendo da quantidade de anos que você escolhe se aposentar e de contribuição, né? Então, se isso fazer sentido para você, é interessante também você ter uma aposentadoria privada para complementar e não ficar dependendo somente do governo para o seu futuro na sua vida, né? Quando você vier aposentar. Uma terceira forma de você amenizar
e não ficar dependendo tanto do governo com relação à aposentadoria, seria você ter investimentos em ações que pagam dividendos mensais. Então, existem ações na Bolsa de Valores que pagam dividendos mensais ou anuais, e através desses dividendos você poderia estar vivendo através dessa renda, desses dividendos. Então eu vou mostrar aqui uma imagem de um site, né, o seudinheiro.com, que isso aqui foi em 2020, algumas empresas, qual a porcentagem de dividendos que elas pagaram, né? Então a gente tem a Comgás aí que pagam em média de 15% de dividendo ao ano, né? A gente tem uma média de 17,4% nos anos anteriores. Sanepar é outra empresa também, paga em média de 10% ao ano, média de anos anteriores é de 9%, então Taesa também é outra bastante conhecida, 9,21% ao ano, né? Médias anteriores de 10%. Então são algumas empresas aí que vocês podem se basear para estarem tendo algum tipo de investimento e vivendo desses dividendos. Então essas empresas vão pagar esses dividendos. Esse dividendo é anual, então você pode fracionar isso como uma renda mensal. Algumas empresas pagam 3 em 3 meses, outras pagam mensalmente, então varia bastante, tá? Outras de 6 em 6 meses, algumas pagam uma vez só no ano. E esse valor é o valor que você vai utilizar para a sua subsistência. Então, assim, quanto que eu precisaria ter investido em uma empresa como essa para que eu possa ter uma renda interessante? Então vamos fazer uma simulaçãozinha aqui. Se eu tiver 300 mil reais investido em uma ação que pague, por exemplo, 14% ao ano de dividendos. Então, se eu tenho 300 mil reais investido nessa empresa, 14% de dividendos, eu teria uma renda mensal aí de R$ 3.500. Lembrando que esse valor aqui é o que eu fiz mensal, esse cálculo, e esse 14% é o 14% de dividendos anual. Então, pode ser que essa empresa pague semestral, pague anual, e aí varia bastante. Mas como existe também uma proposta do governo atualmente de taxar dividendos, né? Então vamos ser um pouquinho mais pessimistas, vamos supor que a empresa pague aí, 10% de dividendos. Então vamos supor que eu tenha um capital aí de 500 mil reais investido em algumas empresas e pague 10% de dividendos. Se eu tenho 10% de 500 mil reais, eu teria uma renda passiva mensal. Lembrando, renda passiva quer dizer que é passiva, né? Eu não preciso fazer nada. Está lá o dinheiro investido e através desse dinheiro investido eu vou ter uma renda passiva de R$ 4.166 por mês somente de dividendos. Então esses dividendos também são isentos de imposto de renda, eu não preciso pagar imposto de renda nenhum. Então você pode ter uma dessas possibilidades que eu citei, ou um pouco de cada. Você tem uma previdência privada, você tem um fundo imobiliário, você tem um imóvel, você tem ações que pagam dividendos, você pode ter aí uma saladazinha, né? Vamos assim dizer, de rendas, né? De um pouquinho de renda mensal de cada coisa, ou você pode ter um só, tá? Desses aí. O importante é que a gente pense em não depender tanto do governo com o passar dos anos. Como a gente viu aí no decorrer do vídeo, não é tão interessante a gente confiar 100% no governo diante do quadro que a gente observou, que a coisa tende a piorar do que já está atualmente. E por último, para a gente finalizar esse vídeo, vocês deixem no comentário aí qualquer dúvida, sugestões, tá? Não deixe de deixar o seu like, compartilhe esse vídeo com quem você acha que seria interessante, né? Escutar, entender um pouquinho mais sobre esse assunto, e deixe o seu like aí no vídeo, tá? Obrigado, até o próximo vídeo.